Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e eu nunca visitei a lenda Ana. No vídeo de hoje iremos iniciar o assunto de cartografia aqui no canal, falando um pouco das projeções cartográficas e dos elementos básicos de um mapa. A cartografia é a ciência ou ramo da geografia dedicada à produção e análise de mapas. O mapa é uma representação plana da superfície terrestre. Logo, todos os mapas apresentam imperfeições, pois nós ainda não descobrimos um jeito perfeito de tratar uma representação plana de uma esfera que é o nosso planeta. Porém, essas projeções podem ser a projeção cilíndrica, que, como o próprio nome já diz, envolve um cilindro ao redor da Terra. Seria como enrolar esta folha ao redor do mapa e depois eu pegar o que sobrou e fazer disso uma projeção. Por ser uma projeção conforme, as direções podem ser traçadas em linha reta, já que os ângulos nessa projeção não são distorcidos. Contudo, os que estão mais longe da linha do Equador, que seriam os que ficaram aqui de fora na hora da planificação, esses costumam ser um pouco distorcidos. Se você for reparar os mapas mundos que nós temos na escola, você vai ver que geralmente a Antártica nele é gigantesca, quase de uma ponta a outra do mapa, porque como ela está muito longe do Equador, ela fica mais distorcida. O mesmo caso é com o Canadá, que também fica imenso. Porém, esta é a projeção preferida dos navegadores pelo aquele motivo, de ser possível traçar linhas retas. A seguir, nós temos as projeções planas, que seria como se fosse um carimbo. Eu pegar a esfera e colocar no papel, seja assim, de lado ou obliquamente. Elas podem ser polar, quando é colocada em cima de um dos polos, e o símbolo das Nações Unidas é justamente no Ártico. É uma projeção assim, com o Ártico no centro e todos os países em volta. Equatorial, que seria quando é do lado, e oblíqua quando é tombada. A projeção cônica é semelhante, é como se fosse um chapeuzinho de festa ao redor do planeta, e ela também segue o princípio de polar, equatorial ou oblíqua. Porém, aqui nela os paralelos são circulares e os meridianos são radiais, ou seja, eles partem do mesmo ponto. No geral, não é muito adequada para representar o mundo inteiro. Agora que falamos das projeções, vamos começar falando sobre os elementos básicos do mapa. Muito bem, agora vamos falar dos principais elementos do mapa através das definições deles e do desenho que eu fiz. Começando com o título. No caso aqui, seria Brasil, regiões segundo o IBGE. O título é o que o mapa representa. É bem autoexplicativo. Se o título é as regiões segundo o IBGE, o mapa representa as regiões segundo o IBGE. Não tem muito o que falar. A legenda identifica os símbolos ou as cores. No caso aqui, eu usei ela para representar as regiões do Brasil segundo o IBGE. A região norte está na cor verde, a nordeste na vermelha, a centro-oeste na roxa, a sudeste na laranja e o preto o sul. Vale a ressalva que, se você for colorir um mapa, você não pode usar a cor azul dentro de limites de territórios, porque na cartografia a cor azul serve apenas para água. Então aqui, que seria o oceano, poderia ser azul, mas aqui dentro nenhum lugar, a menos que você queira representar um rio ou um lago, aí sim seria azul. Seguindo, a escala identifica a proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho real daquele território. Nós vamos ter aulas aqui falando sobre isso. Nesse caso eu coloquei 0,510 porque é a que estava no negócio que eu peguei. Mas obviamente a proporção aqui não seria essa,
porque eu olhei de uma imagem de livro e aqui eu representei num quadro. Então a escala seria diferente conforme nós veremos nos vídeos sobre ela. As coordenadas, a orientação representa a localidade através da rosa dos ventos. Aqui eu coloquei só uma seta apontando para o norte por motivos técnicos. Não sei desenhar uma rosa dos ventos. Também vai ter um vídeo sobre, mas no geral o N, que é o norte, está apontando para cima. Essa daí seria a orientação. A coordenada geográfica posiciona o mapa na superfície terrestre através dos paralelos e meridianos, que nós também veremos em breve. O nosso país é cortado por 2 paralelos, sendo eles a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E os meridianos são essas linhas verticais, como vocês podem ver. O meridiano que corta o mundo em 2, que é o meridiano de Greenwich, esse não corta o Brasil. Bom, um último pequeno adendo é que alguns mapas também trazem escrito qual tipo de projeção foi usado para fazer ele. Nós havíamos falado anteriormente quais são os tipos de projeção e alguns mapas vai conter isso, outros não. Bom pessoal, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo dessa aula de cartografia. Eu espero que você tenha entendido tudo. Nos acompanhe para continuar vendo e um pequeno recado é que a legenda em Libras está temporariamente suspensa devido a problemas técnicos. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.